Meu nome é Diná, eu moro em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Quantas vezes tu havia reprovado na prova prática de direção antes de me conhecer? 2 vezes. Edilene, da onde tu fala? Qual a cidade e estado? Sete Lagoas, Minas Gerais. Edilene, quantas vezes tu havia reprovado na prova prática de direção? 9. 9 vezes? 9. Eu queria que tu começasse falando o teu nome e a cidade que tu está falando. Eu sou Dora, da cidade de Mariana, Minas Gerais. E aí me responde uma coisa aqui. Quantas vezes tu havia reprovado? Eu não cheguei a contar não, mas me parece que é mais de 8. Mais de 8 vezes? Meu nome é Luciana, eu falo de Ponte Nova, Minas Gerais. Então foram 9 reprovas? Foram 9. Tu tinha reprovado 2 vezes. E Diná, qual era a tua maior dificuldade na prova prática de direção antes de entrar na metodologia? Então, eu tinha muito medo, eu entrava no carro, assim, parece que dava um apagão e eu esqueci o que eu tinha que fazer. E aí eu por descuido mesmo, de nervosismo, ansiedade, medo, eu tremia, a pressão alterava. Agora me diz uma coisa aqui, o que acontecia contigo na hora da prova prática de direção? Tremia muito, nervosismo. Era só eu entrar no carro que eu mudava totalmente. E eu tava da perninha tremendo, né? Treme muito a perna. Misericórdia. Tive que ir para psicólogo, psiquiatra e nada disso adiantou. E o que acontecia contigo que tu reprovava? Eu ficava muito nervosa. Todas as vezes que eu ia fazer a banca, né, chegava na hora, eu arrumava uma tremedeira e eu ficava nervosa. Eu fazia sempre aulas antes. Fazia com a maior perfeição, mas no dia, eu não sei o que acontecia, que eu esquecia, errava. Eu quero saber de ti o seguinte, qual era a tua maior dificuldade na hora da prova prática de direção? Eu perdi a mobilidade da perna, eu não conseguia sentir minha cintura para baixo. Ficava anestesiada? Dei o pé no freio e não senti mais nada, eu não sentia minha perna, só sentia meu braço, mais nada. Eu chorei, eles tiveram que me tirar da moto, assim, meio carregada, que eu não conseguia sair de lá, eu não conseguia sentir o meu pé no freio. Eu estava partida e a moto morria, porque eu não sentia meu pé no freio. E como é que tu ficava a cada reprova antes de entrar na metodologia? Dá uma tremidinha. Nervosismo também, porque eu não sabia onde sair, só nervosismo. E quantas provas tu fez depois que tu entrou na metodologia? Só uma. Show de bola, que massa, que sensacional. Graças a Deus. Que massa. Diná, por acaso, tá com a tua CNH aí? Aqui, ó. Aí, show de bola. Parabéns, Diná. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi aprovada? Foi aprovada. Tua CNH tá aí por acaso? Aí, aqui a gente mata a cobra e mostra a CNH. E aí, Dora, diz pra mim, já foi aprovada? Sim, no dia 26 de março desse ano. Foi aprovada? Rapaz, eu tomei 9 pau, mas fui aprovada. Por acaso, tá com a tua CNH aí? Ela aqui, ó. Aí, tá aí o troféu, como se diz, um troféu caro, não é mesmo? 15 dias depois que tu entrou na metodologia, já saiu aprovada? Então tu entrou na metodologia, seguiu passo a passo e aí fez a prova e já saiu aprovada de primeira? Sim. Show de bola, que massa. Atenildes, me diz uma coisa aqui, tu tá com a tua CNH aí por acaso? Sim. Então mostra pra nós aí que aqui a gente mata a cobra e mostra a CNH, show de bola, obrigado. Olá, seja muito bem-vinda ao segundo dia do nosso curso gratuito Mulher Habilitada. E eu vou começar já essa aula me apresentando, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Carlos Nogueira e eu sou terapeuta e mentor emocional de mulheres que decidiram transformar a reprova em aprovação definitiva. E hoje eu vou te apresentar o mapa completo da minha metodologia, o que eu uso para ensinar para as minhas alunas para elas serem aprovadas já na próxima prova prática direção. E como que eu faço isso ao longo de mais de 15 anos. E, sinceramente, esse mapa ele tem 8 pilares que já levaram centenas de mulheres à sua CNH. E já na próxima prova prática direção,
sem depender de mais pacotes de aulas. Me diz uma coisa, só isso já não seria interessante ter que fazer a prova prática sem depender de aulas práticas ou mais pacotes de aulas? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, mais importante ainda, já ser aprovada na tua próxima prova prática direção, isso mesmo, na próxima prova prática direção, não é daqui a 1, 2, 3, não. Então, o que eu te peço agora? Fica comigo até o final dessa aula, que o que eu tenho para te mostrar aqui são anos e anos de estudo, de trabalho, de teste, de compreensão, de conhecimento, de estratégia. Eu vou te mostrar algo que realmente vai te mudar em relação à aprovação na prova prática de direção. Combinado? Então deixa tudo de lado, presta atenção somente no que eu vou te mostrar aqui e no final eu vou te mostrar algo sensacional, extraordinário para quem não quer perder tempo, ir para a próxima prova e já ser aprovada. Agora eu quero saber o seguinte, quem está comigo, coloca eu aqui nos comentários. E outra coisa muito importante, vamos criar já o hábito de começar a assistir às aulas, que é algo separado, que é algo exclusivo, que eu estou fazendo com todo carinho para você que está aqui. Coloca fones de ouvido, isso mesmo, já começa a aula com os fonezinhos de ouvido, porque ela vai te permitir te blindar do mundo exterior e te trazer para o mundo interior. Ou seja, vai te livrar de todas as coisas que estão concorrendo agora nesse exato momento com a tua atenção, com o teu foco. Com isso tu já começa a ensinar a tua mente o que tu precisa fazer para ter muito mais foco e concentração. Combinado? Então eu quero que tu coloque aqui nos comentários agora, Carlos, estou 100% contigo e já de fones de ouvido. Vamos lá? Bora? Mas antes de começar essa aula, eu quero relembrar os 4 principais erros que nós vimos na aula número 1. E eu recomendo, se você que está aqui agora nessa aula ainda não viu, depois saia dessa aula e volte na aula número 1 para assistir na sequência, ok? Ela vai ficar aqui embaixo na descrição ou alguém da minha equipe, é só mandar mensagem no privado que a minha equipe vai disponibilizar. Pois é importante seguir o passo a passo. E por que eu comecei com os erros? Porque não adianta nada, por exemplo, eu querer te mostrar o que tu tem que fazer, o certo, o correto, se tu não sabe os erros que tu está cometendo. Então é muito importante eu te mostrar primeiro os principais erros que a maioria das pessoas cometem na hora da prova prática direção e faz com que elas saiam de lá reprovadas. Então é muito importante prestar atenção porque talvez esse seja um erro que tu vem fazendo há muito tempo e está ocasionando a tua reprova e eu quero acabar com isso de uma vez por todas, ok? Então vamos lá? Primeiro erro, comprar mais pacotes de aulas práticas achando que resolve a reprova emocional. Presta bem atenção, existe algo que eu vou falar muito importante que talvez tu vai entender de uma forma mais clara possível. Sabe aquelas pessoas que estão acima do peso, que estão com uns quilinhos a mais, com sobrepeso? São pessoas que geralmente elas têm uma frustração, elas têm uma tristeza, elas têm uma raiva, um ódio, um sentimento, uma emoção ruim, um estresse inevitável, uma depressão, alguma coisa do tipo, algo negativo. O que elas fazem? Elas vão lá e descontam em alguma coisa. Geralmente ela vai descontar na comida. E aí com isso ela acaba comendo mais do que o corpo dela necessita. Ou seja, a pessoa está tentando suprir algo emocional com algo físico, que é a comida. E com isso ela acaba adquirindo uns quilinhos a mais. Mas o que isso tem a ver com a CNH e comprar mais pacotes? É simples. Hoje, a mesma coisa que aquela pessoa que está tentando tratar a fome emocional com comida, que não é o certo, porque o nosso corpo ele vai chegar num ponto que ele não vai sentir fome. Ele não está necessitando de comida.
Quando é emocional, ele precisa ser trabalhado, entendido o emocional, para que com isso sim ele faça o que tem que ser feito. A pessoa que reprova e tem alguma coisa de fundo emocional e compra mais pacote de aulas práticas, ela está tentando compensar, ou seja, ser aprovada, tratar algo emocional com algo físico, algo prático. E na maioria das vezes isso não dá certo, não dá resultado. Por isso que, por culpa desse erro, o nosso índice de reprova hoje é tão grande. Entendeu? Fome física a gente trata com comida. Fome emocional a gente trata primeiro o nosso emocional, mas não com comida. Comprar mais pacotes de aulas práticas, ele resolve a parte física, a parte prática do processo, a habilidade, mas ele não resolve emocional. Se tu souber somente distinguir, diferenciar a questão emocional da questão prática, eu poderia agora encerrar essa aula e sair satisfeito daqui, porque isso é o que mais reprova hoje na prova prática direção. Entendeu isso? Não trata emocional com pacotes de aulas práticas, não trata. Quando tu faz muitas aulas práticas, ele vai trabalhar só a tua prática, a tua habilidade, mas não vai cuidar do medo, da ansiedade, do nervosismo, dos sintomas que aquilo desenvolve e não vai te ajudar nada. Ao contrário, tu vai estar gastando dinheiro em algo que não está te ajudando e às vezes, dependendo da situação, dependendo do caso, ele pode ainda te prejudicar. Isso mesmo. Dependendo do estado emocional da pessoa, ela começa a gastar dinheiro em algo que não vai trazer retorno e acaba adoecendo ela ainda mais. Eu não sei se você conhece alguém assim ou se já ouviu falar. Aquela pessoa que fez aula prática e mesmo fazendo um monte de aula prática, gastando um monte de dinheiro, não conseguiu ser aprovada. Agora, erro número 2, pedir para ser a última na fila na hora da prova. Não ajuda, porque quando tu tá lá e tu tá ficando por último, tá aumentando ainda mais a pressão psicológica do ambiente de prova, tá aumentando a tensão que tu fica tensa, o corpo, os nervos, os músculos todos ficam rígidos. E aí, além de tudo isso, tu tá aumentando o teu estresse no local de prova. Isso joga contra ti. Então é um erro que eu não recomendo a pessoa continuar fazendo, ok? Agora, número 3. Erro número 3, culpar os outros. Culpar o instrutor que não te ensinou, culpar o examinador que foi mal educado, que foi grosseiro, que foi isso, que foi aquilo. Culpar a idade, mas é porque eu não tenho idade, mas é porque o meu marido, a minha esposa não me apoia, porque na realidade no momento que tu continuar culpando a idade ou alguém, não vai conseguir ser aprovada. Porque tu tem que chamar para ti o comprometimento daquilo que está acontecendo contigo e dizer, independente do instrutor, independente do examinador, independente da minha idade, independente se eu tenho apoio ou não, eu vou conseguir. Porque eu estou chamando a responsabilidade para mim. Eu vou fazer o que tem que ser feito para conquistar o meu sonho. O sonho é meu, não é deles. Tá me entendendo? Mas o meu marido não me apoia. Mas o sonho é teu ou é do teu marido? Se é teu, é tu que tem que correr atrás. É tu que... mas ele que tem o dinheiro, ele que paga. Mas é tu que tem que dar um jeito. Quem quer vai achar uma saída, uma alternativa. Quem quer vai dar um jeito, quem não quer vai continuar dando desculpa. Enquanto tu continuar dando desculpa, culpando o outro pelos teus erros ou acertos, nada vai mudar. Uma coisa que tu tem que botar na tua cabeça é o seguinte: eu sou responsável pelo meu fracasso ou pelo meu sucesso. Eu não posso botar a culpa em ninguém. Eu tenho que assumir a responsabilidade para mim. Combinado? Erro número 4. Usar calmantes, remédios ou qualquer outra substância, mesmo considerada natural. Isso não ajuda
atrapalha, isso pode estar te influenciando na hora da prova prática direção e pode se tornar um risco para a tua vida, para a vida das pessoas que estão lá no local de prova, para a vida de outras pessoas que estão lá passando pelo ambiente, pelo local de prova. Sem falar que isso é um crime e ele está no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306. Ele, se eu não me engano, é de 1 a 3 anos de detenção se fizer um exame médico e comprovarem que tu usou alguma substância química que isso interferiu no teu corpo, ok? Então presta bem atenção, isso eu não desejo nem para o meu pior inimigo, porque a pior coisa que tem é tu se tornar dependente de alguma química para poder dirigir, dependente de alguma química para controlar o teu emocional, porque não é só na hora da prova, isso vai repercutir em outras áreas da tua vida. Esses erros, eles acabam virando um ciclo sem fim. Mais reprova, mais gasto, mais frustração. E o meu papel aqui é quebrar esse ciclo junto com você. Para isso eu quero que tu foque 100% a tua atenção em mim e deixe o resto de lado, ok? Bora para cima então? Então agora a gente vamos ao mapa. O que eu uso, o que eu faço com as minhas alunas. Eu vou mostrar os 8 pilares da metodologia que aprova mulheres na CNH em todo o Brasil e no exterior. E eu já faço isso há um bom tempo com excelentes resultados. Então vamos lá. O pilar número 1 da metodologia que eu ensino para as minhas alunas é: primeiro, a gente tem que encontrar a raiz do problema. Por exemplo, como eu falei anteriormente, no erro número 1, aquela pessoa que tenta tratar a fome física, a fome emocional com comida, não adianta, ela não vai ter fim. A pessoa, quanto mais frustrada, quanto mais triste, quanto mais deprimida ela fica, mais ela come e desconta em alguma coisa. Tem pessoas que descontam na comida, tem pessoas que descontam na bebida, tem pessoas que descontam no cigarro, na droga, em algum vício. Isso não ajuda. Então tem que trabalhar diretamente na raiz do problema. Por que ela está sofrendo da falta de controle emocional? Será que é alguma coisa que aconteceu lá na infância, na adolescência, na fase adulta, ou foi criada no processo da CNH? Então presta bem atenção, no momento que a gente achou a raiz do problema, fica muito mais fácil, eu posso te garantir, e muito mais rápido de tu ser aprovada. Muita gente acha que reprova por nervosismo, mas o nervosismo é só o sintoma. A pergunta é: o que gerou o nervosismo? Uma crítica em algum momento da vida dela? Alguém falou alguma coisa e ela internalizou aquilo? Alguém disse alguma coisa e ela não gostou? Ou então talvez nem foi para ela. Ela estava ouvindo em algum local, até mesmo no local de prova, que a maioria sai de lá reprovada. E ela se coloca como maioria e por isso ela já dá um comando na sua mente. Pode ser talvez um trauma, alguma coisa que ela passou em algum momento da vida dela e isso está representando na hora da prova. Pode ser uma cobrança excessiva. Sabe aquela pessoa que vai para a prova prática direção e avisa todo mundo que vai fazer a prova? Ou avisa o companheiro, a companheira, ou então avisa os colegas de trabalho, ou então avisa alguém da família. E aí ela vai para a prova inconscientemente, pensando que, agora eu tenho que ser aprovada. Falei para o fulano, falei para o ciclano. Tá, e se eu não for aprovada? Como eu vou falar em casa? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como que eu vou chegar em casa? Ou então quando as pessoas me perguntarem o que eu vou dizer? Reprovei de novo? Então, isso gera um sentimento, uma emoção, e a cada vez que tu vai fazer a prova prática direção, isso está junto contigo. Se a gente não trata a origem, a mente repete o padrão e tu reprova de novo.
Por exemplo, se a pessoa tem esse diálogo interno, essa conversa com ela mesma, ou ela começa a repetir muito isso dentro da mente dela, e às vezes é sem perceber, de forma inconsciente. Ou seja, ela não tem consciência do que ela está falando, do que ela está dizendo. Inconscientemente aquilo está lá, está ruminando dentro dela. Então é muito importante a gente identificar a raiz do problema, que aí fica muito mais fácil, eu posso te garantir, porque eu já faço isso há um bom tempo e eu sei que economiza tempo, desgaste físico, mental e principalmente o financeiro. No pilar número 2, é hora de dar nome para esse problema. Por exemplo, quando tu nomeia aquilo que tu sente, o medo, a vergonha, a pressão, a insegurança, o nervosismo, tu tira ele da sombra e coloca na luz. É como se tu determinasse, não, isso aqui é medo, isso aqui é ansiedade, isso aqui é nervosismo. Assim fica muito mais fácil da gente tratar. Hoje eu vejo várias pessoas tentando tratar o que elas nem sabem se realmente é. Ou seja, uma pessoa começa a falar, vou dar um exemplo aqui a grosso modo. Uma pessoa começa a falar, eu sou ansiosa. Ok, aí eu começo a questioná-la, perguntar, tá, mas diz para mim o que é ansiedade para ti. Ah, ansiedade para mim, eu fico pensando nas vezes que eu errei para não errar de novo. Meu anjo, se tu parar para analisar, isso não é ansiedade. Ou então eu pergunto para a pessoa, o que realmente tu sente? Ah, eu sou depressiva, eu sou nervosa. Tá, mas o que acontece? Ah, eu fico pensando lá na hora da prova, eu já reprovando. Meu anjo, isso não é depressão, isso não é depressão, isso não é nervosismo. Ah, eu chego lá no local da prova, eu fico pensando várias coisas que eu tenho que fazer e eu acabo terminando muito rápido, eu acabo reprovando. Não dá tempo. Meu anjo, isso daí é estresse. Tu tá gerando um estresse muito grande e tu quer terminar tudo muito rápido. Isso daí, tu tem que identificar que a mesma coisa hoje que tu usa para tratar o estresse não é a mesma coisa que tu usa para tratar a ansiedade, não é a mesma coisa que tu usa para tratar a depressão. E para resumir a grosso modo, depressão é a pessoa que está no presente, pensando no passado, nas coisas negativas que aconteceu. Isso é depressão, a grosso modo. E aquela pessoa que fica pensando lá na frente em tudo que pode dar errado, ou seja, de forma negativa, é a famosa ansiedade. E quem pensa no dia a dia, no que pode acontecer, ou no aqui e agora, em várias coisas ao mesmo tempo, isso é nervosismo, chamado estresse. Então, tudo isso são tratados de forma diferente. Quando eu não entendo, eu não dou nome para aquilo que eu estou sentindo, eu não tenho conhecimento, eu acabo me perdendo. E aí acaba acontecendo vários processos involuntários, ok? Então isso é para te trazer mais conhecimento. Terceiro pilar, entender o tamanho do problema. Tá, eu identifiquei que o meu problema foi algo que aconteceu na minha infância, no meu passado, ou foi algo que eu criei agora no presente, nas aulas práticas, ou então até na prova. Isso, eu identifiquei o problema. Eu dei um nome para isso. Ah, o que eu chego lá eu sinto é estresse, é nervosismo, é medo. Muito bem. Aí, como que eu vou identificar o grau que aquilo está dentro de mim? Porque depois que a gente identifica, a gente nomeia aquilo que nos trava, a gente precisa medir. Quantas vezes tu reprovou? Para agora e pensa comigo. Responde para ti mesmo aí nos comentários. Quantas vezes tu reprovou? Tu sabe qual o impacto disso no teu emocional hoje? Ou seja, tu sabe o que ocasionou cada reprova dentro da tua mente, dentro do teu corpo, dentro do teu sistema emocional? Quanto maior o impacto dessa reprova,
daquilo que tu sente negativamente dentro de ti, mais urgente é a solução que a gente tem que dar. Ou seja, quanto maior o grau, e outra, não é a questão de quantidade. Tem pessoas que nunca chegaram a reprovar, mas não se sente bem se tivesse que passar por essa situação. Então, antes mesmo disso acontecer, ela já foi procurar ajuda para resolver isso, para que ela não precisasse reprovar. Olha que pessoa inteligente. Ou então, tem pessoas que simplesmente reprovaram uma única vez, sentiram uma dor muito forte, muito grande, que elas não queriam passar por aquilo de novo, e aí procuraram a solução. Só que tem pessoas que a dor de reprovar é tão grande e ela fica perdida, ela não sabe o que tem que fazer. Aí ela continua fazendo várias coisas erradas e não tendo resultado. Ou seja, sem perceber, ela está aumentando aquilo que causa muita dor dentro dela. É tristeza, é frustração, é baixa autoestima, e ela começa a se diminuir cada vez mais. Ela começa a fazer com que aquele sentimento, aquela emoção fique tão grande dentro dela que depois, aí sim, tem pessoas que não tratam quando deveriam tratar o sentimento, a emoção, e aí ela dá a sorte dela conseguir sair aprovada. E sabe o que acontece? A pior coisa que para mim poderia acontecer com uma pessoa que está tirando a CNH. Ela tem a CNH, ela passou por um processo caro, torturoso, frustrante, dolorido, e ela não dirige. Para mim, a pior coisa que tem é uma pessoa que tem a CNH, mas não dirige. E pior ainda, se ela passou por todo esse processo doloroso, frustrante e caro. No pilar número 4, eu crio um ponto de partida. Ou seja, aqui a gente olha para tudo que tu já conquistou como mulher na tua vida. Por exemplo, as tuas forças, a tua história, os teus valores, aquilo que um dia era um sonho e sem perceber, tu foi lá, lutou, batalhou e conquistou. E eu, sinceramente, tu não é a tua reprova. Tu é muito mais que uma simples reprova. E o que hoje, quem tu é, não determina as vezes que tu não conseguiu. Eu não te conheço, não sei de onde tu é, não sei qual a tua cidade, qual o teu estado, mas uma coisa eu sei, que se eu pegar, ouvir a tua história, eu posso te garantir de coração, mesmo não te conhecendo, que tu tem muito mais coisas positivas, forças dentro de ti do que coisas negativas. Ou seja, tu tem muito mais força e energia do que tu propriamente pensa. Coisas que tu já realizou, coisas que tu já concretizou, coisas que tu já fez, coisas que as pessoas te elogiaram, coisas que as pessoas pedem conselho para ti. Então olha quanta coisa boa tu traz dentro de ti. E essa força, essa energia, esse gás, eu uso como combustível na hora da prova prática da CNH. Eu chamo isso de empoderamento. Eu busco dentro da pessoa tudo que ela tem favorável a ela e eu boto justamente lá antes dela começar a prova prática, a direção no local de prova. Porque aí dá um gás, dá um ânimo, como dizem as minhas alunas, as minhas leoas, dá um sangue nos olhos, que a gente vai para cima, a gente não vê examinador, não vê ninguém lá, não importa, a gente vai lá e busca a nossa aprovação. Isso que eu quero que cada uma de vocês saiam aqui dessa aula hoje. Entenderam? Então, bora para cima. No pilar número 5, análise do cérebro na situação da prova. Existe algo dentro do nosso corpo chamado sistema nervoso simpático. Ele é ativado sempre que a mente entende ou interpreta como perigo. Esse sistema ele é responsável por reações, sintomas como tremedeira nas pernas, o branco ou esquecimento mental, o coração parece que vai sair pela boca, aquela sensação, aquele sentimento que vai dar tudo errado,
ou até mesmo aquele, sabe, a pessoa diz assim, mas eu só esqueci a seta, eu só esqueci o cinto, eu só esqueci o freio de mão, o carro só morreu. Sabe o que é isso? É a tua mente tentando fugir da situação, porque existe um processo automático dentro de ti, todos nós, dentro de nós tem, é como se fosse um botão de alarme. Quando eu estou caminhando e de repente eu escuto o barulho de uma buzina, a minha mente já interpreta aquilo como risco, como perigo para a minha vida. Então o que ela faz? Ela me protege. Se eu estou escutando o barulho do meu lado direito, eu vou recuar automaticamente para o lado esquerdo. Eu vou me proteger. Quando a nossa mente entra numa área que ela considera risco, perigo para a nossa vida, como é o local de prova, pensa bem, ela vai ligar o alarme. Só que sabe quando esse alarme dispara mesmo? É quando tu começa a tua prova prática de direção. Porque ali tu começa a ter todos esses sintomas, toda essa reação que é ligado pelo teu sistema nervoso. E a maioria talvez nem tenha esse conhecimento. E pior ainda, querem tratar isso que é automático, que todo ser humano traz, com aula prática. E não resolve, não adianta. Entenderam? É como se tu tivesse um interruptor agora, um botão, e tu pudesse, quando tu chegou no local da prova prática de direção, ele vai lá e apaga, desliga todas as tuas reações, teu racional, teu lógico. Aí as pessoas, é como se um corpo sem cabeça, um corpo sem mente, sem cérebro, ele não pensa na hora, ele só simplesmente tenta se defender, e aí com isso ele se fecha. Então, a tua mente ela está tentando sair daquela situação de risco, de perigo. Então, nesse momento, ela apaga, ela desliga. Esse sistema, ele é ativado como? Esse botão, ele é pressionado como? Ele é pressionado pelo medo, pelo estresse, pela ansiedade, pela pressão, pelo nervosismo. Tudo isso liga esse sistema automático dentro de nós. E sabe o que acontece quando a gente não aprende a controlar isso? A mente entra em modo de defesa. Aí tu pode até dirigir, mas na hora da prova tua mente te sabota. Sabe aquela pessoa que diz, mas nas aulas eu faço tudo bem, eu dirijo super bem. Sim, é que nas aulas o teu sistema nervoso simpático não é acionado. Ele vai ser acionado lá no local de prova, onde tem uma pressão do ambiente, da situação, das pessoas e outra. Ninguém foi treinado para passar por uma avaliação. Ninguém nos ensinou isso. É por isso que a prática sozinha, aulas práticas não resolve isso. A reprova ela se instala primeiro na mente e só depois aparece no papel. Por isso controlar o corpo começa a aprender a controlar a mente. Porque o corpo segue o que a nossa mente acredita. Então, antes de querer trabalhar o teu corpo com aulas práticas, começa a trabalhar a tua mente para que tu realmente tenha resultado e saia aprovada de primeira, ok? Vou tomar uma água antes do próximo pilar. Pessoal, eu tenho muito conteúdo para dar, então eu estou mandando bala, não estou nem lendo os comentários agora. Então, pilar número 6. Eliminar crenças e pensamentos limitantes. Quem aqui nunca teve ou acha que nunca teve uma crença limitante? Quem aqui acha que nunca teve um pensamento limitante? Ou seja, tu nunca ouviu alguém dizer, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não é para mim. Eu acho que eu não nasci para isso. A mulher não nasceu para dirigir. A mulher nasceu para cuidar da casa. A mulher tem que cuidar, tem que pilotar o fogão, a máquina de lavar, o tanque e assim por diante. Ou então, a mulher tem que cuidar da família, dos filhos. Isso são crenças que instalaram em nós desde a nossa infância. Depende das pessoas que tu conviveu,
depende das pessoas que tu passou a maior parte do tempo. E às vezes essas crenças não são tuas. Tu acabou adquirindo de uma avó, de um avô, de um pai, de uma mãe, de alguém que tu conviveu e a pessoa falava alguma coisa negativa. Ela mesmo não acreditava que era possível. Talvez a geração que tu foi criada, as mulheres não poderiam dirigir, porque isso era coisa para homem. Os homens é que tinham que dirigir, cuidar do lar, sair, pegar a estrada. A mulher tinha que ficar em casa cuidando. Então isso são crenças e pensamentos que nos limitam e acaba inconscientemente não nos dando a permissão de realizar. Quantas pessoas aqui têm disposição, têm capacidade, ou seja, a pessoa dirige muito bem no dia a dia, nas aulas práticas, talvez já tenha o carrinho, a motinho, anda para cima e para baixo, já faz isso há um bom tempo. A pessoa tem disponibilidade, a pessoa tem capacidade, mas ela na mente dela, ela não tem permissão. Porque ela tem crenças, tem pensamentos que bloqueiam dela conseguir. Ela faz tudo certo no dia a dia, mas chega na hora, no momento da prova, a permissão dela não permite ela transpor e sair de lá aprovada. Então falta permissão. E às vezes, e sinceramente, tu acha que resolve isso com aula prática? Claro que não. A gente tem que dar um novo entendimento na nossa mente. Talvez tu já tenha tido um diálogo interno, uma vozinha dentro da tua cabeça dizendo o seguinte: talvez a CNH não seja para mim. Eu não sou boa o suficiente. Sou muito velha para isso. Já reprovei demais. Dirigir não é coisa de mulher. Essa voz não é tua. Essa voz é o teu medo, é a tua crença falando mais alto. E o pior, quanto mais tu alimenta, mais ela cresce dentro de ti. Por isso que dentro da metodologia eu ensino exercícios de substituição de pensamentos. É como se eu fosse lá e arrancasse a erva daninha e plantasse flores no lugar. A nossa mente é como se fosse um jardim. Um jardim, se tu tem que cuidar, tu tem que regar, tu tem que plantar. Agora, se tu não fizer nada, o que acontece? Vai nascer um monte de capim, vai nascer um monte de ervas daninhas, e se tu não ir lá e não arrancar, elas vão tomar conta e vão acabar com o teu jardim. Essas ervas daninhas são os pensamentos negativos, os pensamentos enfraquecedores que tu acaba ruminando. E o que a gente faz? Eu arranco essas ervas daninhas e eu planto lá pensamentos positivos de empoderamento, pensamentos automáticos de segurança, confiança. Se tu só tira os pensamentos ruins, mas não coloca nada no lugar, eles voltam. Então, o que a gente faz aqui é substituir aquela frase, aquele diálogo interno de eu não consigo por eu estou preparado, eu estou pronta. Substituir aquela eu sou barbeira por eu estou aprendendo cada dia mais e me sentindo mais segura, mais pronta, mais preparada, mais convicta, mais decidida. Muda o foco. Quando a gente muda a forma como a gente pensa, a gente muda o resultado. E lá no teste, no pilar número 7, eu sempre gosto de testar. Eu simplesmente eu faço um teste prático emocional. Esse é o momento onde a gente testa se tudo aquilo que a gente fez nos pilares anteriores, ele deu resultado ou não. O que aconteceu? Como? Por exemplo, nós pegamos a simulação da situação da prova. A mulher, na cabeça dela, ela revive todo aquele momento de prova. Ou quem já fez a prova prática e reprovou, ou quem ainda não fez a prova, mas não se sente segura. Eu faço a mulher reviver aquele momento mentalmente. Se, por exemplo, se ela ainda tem algum sintoma, como a tremedeira, o coração parece que vai sair pela boca, ela começa a suar muito, ela tem o branco, ela tem o esquecimento,
A respiração fica muito acelerada ou muito devagar, tem um pânico, ela trava, ela ainda não está pronta. Aí eu volto lá no início dos pilares anteriores e trabalho de novo, para ver o que eu deixei de fora, até a mente dela reagir no final com calma e confiança. Então eu gosto de aplicar as técnicas e ferramentas. Antes de aplicar, eu testo para saber se é real, se ela tem realmente esses sintomas. Depois que eu vi que ela realmente tem os sintomas, que eu falei agora há pouco, eu aplico as técnicas e ferramentas, aí eu vou testar de novo, para saber se as técnicas e ferramentas deu efeito. Se não deu efeito, o que eu faço? Eu volto e vejo o que eu posso fazer a mais. E sempre tem alguma coisa que possa ser feito. Agora, perdão. Agora, depois que eu testei e eu vi que deu resultado, pronto. Aí eu vou para uma outra etapa, vou preparar ela para antes da prova e para o dia da prova prática a direção. E por que hoje o que eu ensino funciona e tem resultado muito rápido? É simples. Porque lá no último pilar, no pilar número 8, eu uso algo sensacional, extraordinário, que para mim era o que a maioria dos gênios usavam para desenvolver a sua inteligência, para conseguir solucionar problemas quando eram muito difíceis e eles não tinham resultado. O último pilar, e é um dos mais poderosos que eu sinceramente gosto muito, é aqui que tu alinha tudo que tu aprendeu e insere no teu subconsciente a certeza da vitória. Ou seja, a maioria das pessoas hoje, elas estão no nível racional, o nível lógico. Mas o nível racional, o nível lógico, ele é muito pequenininho a capacidade dele. Eu trabalho justamente na parte mais forte do teu cérebro, que é o subconsciente. Lá dentro que fica guardado as memórias, as lembranças, lá dentro fica as coisas automatizadas, lá dentro fica tudo que tu tem dentro de ti. Ele é responsável pelo teu batimento cardíaco, ele é responsável pela tua respiração, ele é responsável pela tua mobilidade, ele é responsável pela agilidade do teu corpo, ele é responsável pelo frio, pelo calor que tu sente, ele é responsável, além da temperatura do teu corpo, pela tua digestão, pelo teu sono, pela tua vitalidade, pela tua energia. Então, é aí que eu tenho que acessar. É aí que está a parte mais forte do ser humano. É no subconsciente. Enquanto que eu vou procurar a parte mais forte do cérebro para tratar, tem pessoas que continuam fazendo aula prática. Isso nem no nível consciente está. Pensa bem, nem no nível lógico. Então, depois que eu entro com o final, depois que eu apliquei tudo isso, eu fecho, eu amarro com chave de ouro, eu fecho com chave de ouro, eu amarro aquilo ali com a hipnose clínica ou a auto-hipnose. A pessoa entra num estado de relaxamento, ela absorve na mente dela o que ela precisa, tanto que tem alunas minhas que chegaram no dia da prova prática direção, mesmo vindo de várias reprovas, e elas diziam o seguinte: seu Carlos, eu fiz uma prova que eu nem vi o tempo passar. Quando eu me dei por mim, eu já tinha sido aprovada. Parece que eu estava anestesiada, parece que eu estava sonhando. É que ela trabalhou tanto dentro da mente dela, reprogramou a mente dela com a hipnose, que ela chegou lá e ela simplesmente fez o que ela tinha que fazer como se fosse uma aula prática. E por isso que elas têm esse resultado. Quantas, então, chegaram lá e disseram: olha, eu nem vi. Quando eu comecei a prova, eu só vi que eu saí de lá aprovada. O meu cérebro agiu de forma automática, já sabia o que fazer, como que fazer, antes de fazer. Dentro da metodologia, eu uso uma técnica, uma ferramenta que se chama ensaio mental. A pessoa já ensaia mentalmente como que ela quer começar e terminar a prova. Ah, das últimas vezes eu errei. Ela, na mente dela, ela já corrige todos os erros para que quando chegar na hora, no dia da prova, se caso acontecer um desses erros,
ela já sabe como corrigir de uma maneira muito rápida, muito prática, porque ela já passou por aquilo na mente dela. Então ela reage de uma maneira muito mais fácil, ok? Eu já tive relatos de alunas que diziam o seguinte: Carlos, parecia que eu já tinha passado na prova, antes mesmo de ir lá e fazer. Eu vi tudo, eu senti tudo, eu acreditei, e então eu determinei e aconteceu. Essas são alunas que já chegam num nível de determinação que não tem como dar errado. Isso tudo é reprogramação. É a forma como a gente insere dentro da mente da pessoa. Porque eu não sei se vocês sabem, a mente ela não distingue o que é imaginado do que é real. Ou seja, tu já te viu vendo um filme, uma novela, e aí é como se tu entrasse dentro do filme e tu fosse o personagem, a artista principal. E aí, por exemplo, tu vê o galã lá beijando a mulher, e aí a principal, a artista, e aí tu acha que é tu lá e tu chega até a salivar. Ou então, falando em salivar, tu imagina agora, por exemplo, vou fazer um teste rápido. Imagina agora que tu fecha os olhos, se tu te permitir, estiver num ambiente seguro e tranquilo. Fechou os olhos, imagina agora o seguinte: de olhos fechados, imagina que tu tá entrando na tua casa e tu tá indo em direção à tua geladeira. Tu chegou lá na tua geladeira e tu antes, lá no fundo da geladeira, quando tu abre, tu já sente aquele frio, aquele vento gelado vindo de dentro da tua geladeira. Lá no fundo, onde fica as frutas e os legumes, tu bota a mão e tu pega um limão. Quando tu pega no limão, tu já sente o áspero da casca do limão. Tu pega aquele limão e leva até a tua pia. Ali tu pega uma tábua e coloca o limão em cima e vai na tua gaveta de facas e pega uma faca bem afiada. Uma faca com um fio extremamente, cuidado para não te cortar. Agora faz o seguinte, pega esse limão e corta ele ao meio. Passa a faca do início ao fim. Separa ele em duas metades. E aí tu vai ver, quando tu separar o limão, sai aquele suco para cada lado. Agora eu quero que tu faça o seguinte, largue a faca, pegue o limão e leve em direção à boca. Esprema o limão na boca. Algumas pessoas vão sentir aquele amargor, aquele fel, aquele ácido do limão descendo pela garganta. E aí algumas pessoas vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei. Isso é real? Não. Isso é uma imaginação criada na tua mente que o teu corpo reagiu. Então, sem perceber, agora tu passou por um processo de sugestão. Ou seja, uma auto-hipnose, quer queira, quer não. Então, quando a gente usa esse processo a nosso favor, a gente treina o nosso corpo, a nossa mente, para desenvolver com confiança e segurança para chegar na hora da prova e já sair de lá aprovada, ok? Então, tudo isso que eu te mostrei hoje é a base da minha metodologia. O método que já fez centenas e centenas de mulheres em todo o Brasil e até no exterior a saírem da reprova e conquistarem a sua CNH com segurança, com confiança, com liberdade. Agora tu entendeu que não é má sorte, nem aquela história, não nasci para isso, não sou capaz. O que falta é um método, é um passo a passo, é uma técnica, ou seja, um passo a passo para controlar o teu emocional. Agora é com você. Se tu chegou até aqui, a essa aula, parabéns, quero dar os parabéns para todas vocês que chegaram até o final dessa segunda aula. E dá para perceber que realmente você está comprometida com a tua aprovação. E talvez tu queira muito isso. Realmente tu queira. Eu não sei se tu realmente quer.
E por falar agora em comprometimento, eu quero, nesse momento, abrir um espaço. Eu quero te convidar para entrar num grupo exclusivo de pré-matrícula da minha metodologia. Esse grupo eu chamo de Grupo das Comprometidas. Se tu já entendeu que precisa de ajuda para controlar o teu emocional, não quer perder tempo, não quer correr o risco de ir para a próxima prova e reprovar, aqui embaixo na descrição ou no link que a minha equipe vai colocar aqui, vai colocar ali um link de um grupo do WhatsApp, que quem entrar nesse grupo do WhatsApp, lá vai ficar as mulheres que já entenderam que precisam de ajuda emocional e estão se preparando para entrar na próxima turma oficial da metodologia Mulher Habilitada, as minhas famosas leoas, ok? Clica no link que está na descrição ou aqui embaixo, ou que a minha equipe fixou. E lá dentro do grupo, tu vai receber conteúdos extras, vai ter acesso antecipado à abertura de matrículas, e é muito importante. E se tu estiver pronta, tu vai garantir a tua vaga antes de todo mundo, ok? Esta decisão está nas suas mãos. Agora eu quero te dizer a parte mais importante. Nós nos vemos na aula número 3, a aula mais importante, onde eu vou abrir o capô do carro, onde eu vou te mostrar tudo que tu tem que fazer para ir para a próxima prova e já sair de lá aprovada. Combinado? Gostou? Faz o seguinte, pega agora e manda esse conteúdo para, no mínimo, uma amiga, um amigo que está passando pelo mesmo processo da CNH, porque juntos nós somos mais fortes. Assim, eu vou te ajudar com conhecimento, tu vai me ajudar indicando para mais pessoas e assim nós dois iremos ajudar outras pessoas. Combinado? Da minha parte, muito obrigado, espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha aproveitado de coração. Amanhã teremos a próxima aula, a aula mais importante de tudo isso que eu tenho para te mostrar aqui. Um grande abraço, um grande beijo no coração e até lá, leoa. Você está a um passo da tua CNH. Um grande abraço, um grande beijo no coração.